amigos, mais uma vez nos encontramos pela misericórdia divina para mais um momento de reflexão aqui do Grupo Espírita Irmão Carmelo, o nosso querido Jake. Antes de iniciarmos o nosso momento de reflexão, elevemos os nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre e a todos os benfeitores espirituais que conosco caminham, nos orientando, instruindo, inspirando, iluminando as nossas vidas, para que estejam conosco também nestes momentos onde nós buscamos uma paradinha no nosso dia, um momentinho para pensarmos e refletirmos juntos nas palavras do Mestre Jesus. Que eles acorram e nos amparem nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão, hoje e sempre. O texto que escolhido para a nossa reflexão hoje está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel. A psicografia é do Chico Francisco Cândido Xavier. Parece assim, falo Chico, parece assim, que tomo café todo dia com ele, ou tomava café todo dia com ele, né? Então, é do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e que vem trazendo uma reflexão para a gente de suma importância, porque o capítulo é o 45 e o título é Necessidade Essencial. E para escrever esse texto, Emmanuel se inspirou numa passagem de Lucas, no capítulo 22, versículo 32, e que diz o seguinte: Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então eu fui lá no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, para ver do que se tratava, como é que era isso. Então, esse trecho, até vou ler porque fica até mais claro para a gente perceber que Jesus está falando e para quem ele está falando. Então, aqui no Evangelho de Lucas, ele pega no capítulo 22, do 31 ao 34. Então, o subtítulo é Jesus a Pedro. Avisa Pedro. Isso também é tratado em Mateus, em Marcos e em João. Mas o que ele pegou foi de Lucas. Eu vou ler esse trecho de Lucas para que nós nos situemos na história. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu permissão para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte a fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E Pedro disse: Eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É aquela passagem que nós já conhecemos de sobejo, né? De Pedro, né? Simão Pedro, reafirmando o seu amor por Jesus, a sua confiança em todo o ensinamento do Mestre, mas o Mestre ainda fala: olha, eu rogarei ao Pai para que não falte a sua fé, né? Agora imagine você, para Pedro, que estava do lado do Mestre esse tempo todo, ele falando que tinha rogado ao Pai para que não faltasse fé. E aí Emmanuel vem e nos diz assim: a necessidade essencial.
Então, a todos nós, esta fé é aquela necessidade essencial e que muitas vezes nós somos muito mais fraquinhos, vamos dizer assim, do que Pedro. Então vejamos o que Emmanuel nos diz nesse trecho bem interessante e motivo de reflexão para cada um de nós. É justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Nós continuamos nas mesmas condições de que Simão, nesse mundo em que imperam as vantagens materiais. Não precisa nem fazer comentário nenhum, porque nós sabemos o que é que comanda a nossa vida transitória nesse planeta de provas e expiações, cuja a materialidade fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, Emmanuel fala assim: seria justo que Jesus pedisse ao Pai uma remuneração, recursos físicos para que não faltasse a satisfação do corpo, ou uma consideração social. Mas ele continua. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Se para Pedro era necessário não enfraquecer o dom da fé, agora eu pergunto, e para nós? Será que não é necessário que peçamos todos os dias que o Senhor da vida nos fortaleça a fé, essa fé forte, íntima, que não precisa de anúncios nenhum, não precisa a luzinha de neon acesa sobre nós de maneira alguma, mas lá no nosso íntimo que nós tenhamos essa fé inabalável? Salientou assim, e continua Emmanuel, salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Então, ele está dizendo aqui que é uma necessidade nossa que tenhamos confiança em Deus. Eu acho que estou tornando até repetitiva quando eu digo assim: todos os dias nós dizemos na oração que Jesus nos ensinou, e falamos assim com uma certa frivolidade: que seja feita a vossa vontade. Mas no fundo, nós estamos orando por alguma coisa que nós queremos e que talvez não seja a vontade do Pai. E nos inconformamos porque nossa oração não é atendida. Porque não é a vontade do Pai. E nós sempre dizemos assim: que seja feita a vossa vontade. Mas falamos da boca para fora. Essas palavras não vieram lá do nosso coração, do nosso entendimento, porque nós repetimos automaticamente as orações, não refletindo no sentido exato do que ela está nos propondo. Assim também Jesus orou ao Pai para que a fé de Simão Pedro não vacilasse. Ora, se Simão Pedro teve a intercessão de Jesus, por que não pedimos nós também que ao nosso irmão amado nos interceda por nós ao Pai também, para que a nossa fé não seja vacilante? É uma necessidade essencial, nos diz Emmanuel nesse texto.
Então, testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. E não é a verdade? Emmanuel nos está nos descrevendo de sobejo? Está dizendo exatamente que nós somos. A nossa fé se esvai ao primeiro contratempo. Eu chorei tanto para o meu filho passar no vestibular e não conseguiu aquela vaga que ele queria na tal faculdade. Nossa, eu orei tanto para que tudo desse certo e, no entanto, olha só o que aconteceu, não é? Muitas vezes nos lamentamos porque as nossas preces não foram atendidas e elas têm uma razão para não terem sido atendidas, não é? Não era o momento, não era a hora. Precisávamos amadurecer um pouquinho mais. E é só olhar nesses pequenos desapontamentos que temos por expectativas nossas que nós vacilamos na fé. Passamos a ter um comportamento de crianças diante de uma negativa do pai e fazemos birra. E fazemos birra. Então, essa nossa fé, ela precisa ser repensada diariamente e meditada diariamente. Às vezes nós passamos por algumas situações tão difíceis e vamos falar da perda de um ente querido e entramos até em depressão, mas vamos analisar juntos. Se a pessoa já cumpriu tudo aquilo que ela veio para cumprir no planeta Terra, com seus altos e baixos, como todos nós que estamos por aqui nessa jornada terrena, não é justo que, tendo cumprido tudo aquilo que veio fazer, ela retorne à casa do Pai? Há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso. Que às vezes o nosso egoísmo é tanto que é como se nós fôssemos prisioneiros numa mesma cela, vamos supor, né, que o planeta Terra seja um lugar de refazimento onde a gente está, né, não por vontade própria, mas por necessidade de aprendizado, e esse companheiro nosso cumpriu a pena. E vem lá a carta para a libertação. É justo que a gente fale, não, eu não terminei minha pena, fica aqui comigo ainda, fica aqui comigo, vamos terminar junto essa pena. Ou a gente fala assim, puxa, que bom que você já cumpriu a sua pena, né? Aproveite da liberdade que lhe é concedida agora. É desse jeito que nós temos que pensar quando nós, entre aspas, perdemos um ente querido. Já cumpriu aquilo que precisava cumprir. Aprendeu o que precisava aprender, ensinou o que podia ensinar. Então, é justo que ele retorne à casa do Pai. E nós todos ainda temos muito que aprender, e ainda penso eu que teremos que retornar ao planeta Terra outras tantas vezes para repararmos ainda muitos desacertos, muitos descompassos que nós mesmos cometemos na nossa vida milenar. Vamos ver como é que Emmanuel termina o texto. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível
reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Lindo texto. Eu sugiro que assim que terminarmos a nossa reflexão hoje, busque ler o texto, porque eu leio e transmito, né, e traduzo na base das minhas experiências pessoais, das minhas vivências pessoais. Mas cada um consegue, na leitura, perceber nuances das quais eu não mencionei nesse texto, na leitura. Por isso que nós chamamos a reflexão. E aqui, Emmanuel nos diz que é imprescindível que a nossa fé viva e atuante seja o óleo que mantenha a luz do nosso espírito iluminando o nosso caminho. Que nós possamos entender a mensagem de Emmanuel e nos traduzirmos nessa fé atuante e viva nas benesses e na misericórdia do nosso Pai maior. Que essa leitura sirva para que nós reforcemos a nossa fé. Que quando orarmos o Pai Nosso, e ao dizermos, seja feita a vossa vontade, que tenhamos fé que a vontade do Pai se realize em nós, através de nós e por todos nós. Confiança na bondade divina. E por muito confiarmos nessa bondade do Pai, e porque nós estamos envolvidos nesse amor infinito, nós ousamos pedir aos benfeitores espirituais que enviem essa luz grande, forte, de saúde, paz e serenidade a todos os países que se encontram em conflito nesse momento. Que essa luz, que esse poder divino envolva o nosso Brasil, para que ele possa cumprir com a sua missão de pátria do Evangelho. E que cada um de nós, agora observando o nosso lar, a porta de entrada se iluminando e os benfeitores adentrando, abençoando cada cômodo de nossa casa e deixando ali, além da luz do amor do Cristo, um perfume de suavidade e ternura que nos envolve e nos protege em todos os instantes. São esses momentos de paz, de tranquilidade que o Grupo Espírita Irmão Carmelo nos proporciona através dos vídeos e lá nas palestras públicas, que nós agradecemos a Deus a oportunidade que temos de estarmos juntos refletindo sobre a bondade do nosso Pai, dos nossos irmãos espirituais encarnados e desencarnados, que nos trazem essas mensagens tão esclarecedoras e tão fortalecedoras para a nossa caminhada. Espero que vocês estejam conosco na próxima transmissão, com a mesma fé, com a mesma alegria de sempre. Até lá! Fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.